Olá, colegas, amigos, sou o Renan, da Mobilivete, e tô aqui hoje, nesse novo vídeo, para falar um pouquinho sobre os métodos de diagnóstico por imagem que nós temos disponíveis na nossa prática como clínicos veterinários. A ideia é traçar um paralelo entre os vários métodos e trazer algumas características de cada um deles. Então nós vamos falar aqui da forma de aquisição das imagens, nós vamos falar se é que tipo de contenção é necessário para o paciente, se precisa sedar, se precisa anestesiar, só uma contenção mecânica, segurar já dá certo. Nós vamos falar sobre a capacidade de fazer laudo à distância de algumas modalidades de imagem. Vamos falar um pouquinho sobre os custos para o exame, né? Os custos para o tutor, o custo final do exame e o custo de implantação dos equipamentos um pouquinho, vamos tentar falar um pouquinho sobre isso também. E falar sobre a mobilidade, sobre a repetibilidade, a facilidade de utilizar tal tecnologia conforme a gente for explanando um pouquinho sobre cada uma delas, ok? Então vamos falar um pouquinho primeiro do raio-x. Raio-x é bem disponível, bem conhecido, a gente já tem essa tecnologia desenvolvida há várias décadas, talvez mais de 100 anos aí, muitos anos. E o que ela tem como é a aquisição, né, da imagem do raio-x? Ela usa radiação ionizante, né, o raio-x, que sensibiliza um anteparo e atravessa o tecido, né, e imprimindo lá uma imagem no anteparo. E esse anteparo, hoje com as tecnologias digitais ou de digitalização do raio-x, praticamente eliminaram a necessidade do filme, né, para revelar e tal. Bom, por causa da radiação ionizante, então, é importante a gente ter proteção radiológica. Isso limita a capacidade de ficar repetindo esse exame. Dá para fazer de forma móvel? Dá. Dá para fazer a beira-leito com uma certa, vamos dizer assim, limitação, mas também dá. Dá para fazer um transcirúrgico? Também dá, né? Pensando em laudo à distância, é uma modalidade que dá para fazer laudo à distância, então você pode adquirir as imagens no lugar com uma equipe e mandar para o radiologista laudar em outro local, né? Então é possível fazer isso. Pensando em contenção e sedação, anestesia, às vezes é preciso sedação e às vezes até anestesia, dependendo do posicionamento e de como que está aquele paciente, especialmente nos problemas articulares, né, com relação à sensibilidade dolorosa. E às vezes você precisa anestesiar, uma anestesia geral, né, para posicionamento de displasia coxofemoral, por exemplo. Então é uma das coisas que você precisa. O custo para o proprietário é acessível, em princípio, é um custo acessível, e o custo de implantação para você iniciar um serviço de radiologia no seu estabelecimento, ele é intermediário, né? Você tem que ter pelo menos 2 equipamentos, o digitalizador ou o digital, né, o DR, e o emissor, né? E dependendo da potência da ampola do seu emissor, você precisa baritar uma sala e tudo mais. Para fazer de forma móvel, isso não é possível, você tem que ter um emissor menor, com menos potência, para poder não ser necessário baritação de sala e tudo mais, né? Basicamente não é operador dependente, né? Então por isso pode ser feito à distância, né? Vamos falar um pouquinho agora da forma de ultrassom, né? Então as imagens adquiridas por ultrassom, tanto o ecocardiograma quanto o ultrassom abdominal, cervical, ultrassom de músculo esquelético, de articulação, encefálico, ocular. É tudo baseado na tecnologia de transmissão de ultrassom. Então som é uma onda mecânica, não há radiação ionizante, não precisa proteção. O som ele atravessa o tecido reflete, devolve essa onda sonora. Isso é captado pelo transdutor, transformado em informações eletrônicas e aí é mostrado para a gente no monitor dos equipamentos, né? Então, na grande maioria, quase nunca a gente precisa sedação para esse tipo de procedimento. A contenção mecânica é massiva nesses casos. É possível fazer em vários tipos de posição, né? Se for necessário, dependendo de como está clinicamente aquele paciente. Você não pode fazer algum decúbito, você consegue fazer as imagens. Claro, tem alguma limitação, mas você tem a informação do exame. Você pode repetir o tempo todo, então é a tecnologia mais indicada para repetição, para acompanhamento de pacientes traumatizados, por exemplo, internados. Então você pode repetir o tempo todo, fazer a variação seriada o tempo todo, né? É possível fazer a beira-leito com tranquilidade. Você pode fazer móvel, né? Existem várias máquinas hoje com bons recursos portáteis
então você consegue. E só que não dá para fazer laudo à distância, né? Ele é operador dependente, o laudo depende da dinâmica ali do exame, inclusive até a habilidade da pessoa que está ali fazendo o exame é determinante para uma qualidade do exame. Então, tanto o eco quanto o ultrassom, em várias modalidades, é necessário que seja feito o laudo por quem fez o exame, né? Não dá para mandar para fazer laudo à distância, tá? Qual é o custo? O custo é semelhante a exames radiográficos, é um custo acessível para os tutores, e a compra das máquinas, né? Pensando em infraestrutura, você quase não precisa ter infraestrutura nenhuma, não precisa baritar a sala, não precisa nada, mas o equipamento, dependendo do que você quer, né? Se quer um ultrassomzinho para fest, você compra ali 10 mil reais talvez, com uma sonda só. Agora você quer um ultrassom para fazer eco, com mais de uma, duas, três sondas, aí você pode chegar a 100 mil reais. Então, varia, ele é um custo intermediário aí. Como eu falei, ele não tem essa capacidade de laudo à distância, então o fator humano realmente é bem determinante para essa modalidade de ultrassom. Vou falar um pouquinho agora de tomo e ressonância, né? Eu esqueci de falar um pouquinho sobre as indicações, né? Então, assim, voltando um pouquinho lá para o raio-x, para que a gente indica raio-x? Basicamente para tecidos densos, para tecido ósseo, né? A gente tem algumas indicações para raio-x abdominal, tem algumas informações complementares para tecidos moles, mas não é tão bom assim, ajuda de certa forma, depende do caso. Para tecidos moles a gente usa mais ultrassom, é a primeira escolha, né, para tecidos moles. Então o raio-x acaba complementando o ultrassom, e o ultrassom para tecidos moles ele é o melhor, para líquidos, né, para aumentos de volume, então o ultrassom fica mais para esse tipo de indicação. Voltando para tomo e ressonância, então tomo e ressonância, a tomo ela é a forma de adquirir a imagem também com radiação, com raio-x, então a proteção radiológica totalmente necessária, e são aparelhos que têm potências altas, então tem que ter sala preparada, não dá para fazer móvel, não tem jeito de você sair fazendo tomo por aí, tem que ter restrito em estruturas maiores, hospitais, centros diagnósticos maiores, né? Dá para fazer laudo à distância, você pode adquirir a imagem em um local, pedir para o radiologista laudar em outro, despachar essas imagens. Você precisa de anestesia geral para fazer esse exame, a duração da anestesia é um pouco menor do que no caso da ressonância, que também precisa de anestesia geral, então nós estamos falando em minutos para tomo, em talvez horas para ressonância, né? Pensando em tempo de anestesia, então é necessária anestesia. Então, o custo para o tutor é bem mais alto, não é tão acessível assim. Nós estamos falando em torno de R$1.000 aí, basicamente. Em geral, vai numa média aí, talvez um pouco mais barato em algum lugar, um pouco mais caro em outro lugar, dependendo da situação, tanto para tomo quanto para ressonância. E o custo para a implantação, né, no estabelecimento realmente é bem mais alto. Nós estamos falando da casa de milhares de reais até R$1.000.000. Tem que ter um plano financeiro bem delimitado para você poder fazer esse tipo de investimento, né? Então, por isso, mais um motivo que está aí restrito aos grandes estabelecimentos. A repetibilidade da ressonância, como a tecnologia da ressonância é por campo magnético, não usa radiação, então ela é maior, né? Claro, tem a limitação da anestesia, então não é tanto assim, pensando na radiação sim, mas na anestesia não. E tomo a mesma coisa, né? Tem anestesia e ainda tem muita radiação, então não é fácil repetir, não dá para fazer de forma móvel, tá? Outra modalidade de imagem que a gente... vamos falar das indicações, só quase esqueci novamente. Então, tomo e ressonância, as duas têm indicações tanto para tecidos moles quanto para tecidos mais densos. A tomo um pouco mais para tecidos densos, para osso, mas também a gente consegue ver partes moles. E ressonância um pouco mais para tecidos moles, mas também a gente consegue avaliar a parte óssea, tá? Claro, tem todos os detalhes, assim, a gente não sou especialista em todos os tipos de imagem, mas são informações básicas aí pra gente conversar um pouco. Outras modalidades que eu acho legal trazer aqui, e que não deixam de ser imagem, é a parte de eletrocardiograma, né? Então, o eletro é só uma captação da parte elétrica produzida pelo coração ali, traduzida em traçadinhos, que todo mundo já viu algum traçado eletrocardiográfico por aí. Não precisa sedação nem anestesia, na verdade não é indicado fazer a sedação, né, a não ser o paciente assim, que oferece risco na contenção. Então
risco pra gente, né? Tomar uma mordida aí e tal. Então ele interfere no eletro. O laudo pode ser feito à distância, então ele não é operador dependente. Você pode treinar uma equipe, não precisa nem ser veterinário, técnicos podem fazer e despachar o laudo para laudo à distância, né? O custo para o tutor e o custo de implantação, eles são bem mais baixos de todas as modalidades que nós abordamos aqui. É o mais baixo de todos, né? Então você facilmente consegue adquirir e fazer um plano financeiro para ter um equipamento de eletro na sua clínica. Então é importante e valiosíssimo a gente ter isso na clínica. E você pode repetir o tempo todo, você pode monitorar quantas vezes for necessário, porque é só você conseguir ali que o paciente fique paradinho com os eletrodos conectados que você consegue acompanhar o traçado eletrocardiográfico, né? É mais ou menos a mesma história do Holter, tá? O Holter nada mais é que um eletro por 24 horas ou por mais tempo, caso você deseje. E eu achei por bem pensar em falar aqui também das escopias, das endoscopias, laparoscopia, toracoscopia, artroscopia. Claro que é uma modalidade cirúrgica, né? Mas também é produzido imagem. E você tem laudo, você tem diagnóstico, né? Então é uma forma de diagnóstico por imagem. E tem vamos dizer assim, um adendo que ele é também terapêutico. Então você entra com endoscópio, vou dar um exemplo de um corpo estranho gástrico, você vai lá, detecta que o corpo estranho está lá realmente e ainda tem a possibilidade com as pinças pescar e retirar esse corpo estranho. Então além de terapia, de diagnóstico, você faz a terapia. E aí, além da terapia em tirar um corpo estranho, por exemplo, você pode coletar biópsia e tudo mais. Então as traqueoscopias, broncoscopias, todas essas copias. Então é adquirido com a câmera diretamente lá, então a imagem é pura, ela é trazida direto de uma câmera e pode ser gravado, filmado, é emitido laudo. É também operador dependente, eu não sei de casos que se mande um vídeo para alguém fazer um laudo, mesmo porque são cirurgiões ali que tem que ser treinados, né, uma modalidade cirúrgica, então você precisa do centro cirúrgico, você precisa de toda uma sala paramentada, apesar de ser minimamente invasivo, é invasivo, você precisa incisar muitas vezes, a não ser em caso de endoscopia digestória ou de respiratório, que não há incisão em princípio. Você precisa estar preparado ali num centro cirúrgico para oferecer todo o cuidado com aquele paciente caso alguma coisa dê errado. E são cirurgiões que fazem, né? Então a gente tem essa modalidade. O custo, bom, precisa de anestesia geral, né? O custo para isso realmente não é tão acessível assim. Ele parelha lá com o custo de exames de ressonância e tomografia, talvez um pouco mais caros, dependendo dos procedimentos, né? O custo de compra de implantação, a gente está falando em pelo menos 2 equipamentos, um fibroscópio, talvez 2 fibroscópios, um mais grosso, um mais fino, a fonte de luz, todas as pinças que você quiser adquirir para fazer os procedimentos, né? Tem vários modelos de pinça. E se você for fazer laparoscopia, ou toracoscopia, você vai precisar de um insuflador, né? Então, dependendo das marcas, você pode atingir valores aí semelhantes a um equipamento de ultrassom mais caro aí, tá? E você também pode repetir, não tem radiação, mas tem anestesia, né? Então você pode fazer outras vezes, mas você tem a limitação de ficar repetindo a anestesia naquele paciente. A gente tem essa limitação aí. Senhores, era isso, né? Desculpa a correria, eu falei um pouco mais rápido para o vídeo não ficar muito longo, mas a gente quis trazer o máximo de informação, tentando trazer um paralelo entre as várias modalidades de imagem que a gente tem para diagnóstico, as aplicações, um pouquinho, deu uma explanada rápida, para a gente ter as informações gerais, informações importantes, mas gerais. E, na verdade, o mais importante de tudo aqui é o que? É que você fortaleça o relacionamento com o seu veterinário especialista em imagem. Ele vai ter a noção, né, o seu especialista de cada área vai ter a noção de como te ajudar a decidir que exame fazer, a saber que exame pode detectar o que dá para fazer com cada paciente, dependendo, obviamente, especificamente de cada caso. Então, cada caso vai levar a uma decisão. E a sua relação com o seu especialista que vai trazer a melhor decisão para aquele paciente. E aí para o resultado final do tratamento, diagnóstico e finalmente tratamento, que é o que a gente quer, né? Finalmente, lá no final, a gente quer o nosso paciente bem, vivendo bem com o seu tutor, vivendo muito tempo e tendo só momentos de alegria,
passando por um processo de diagnóstico correto e conduta terapêutica correta para ter um resultado final adequado. Legal? Gente, obrigado. Engajem-se com a gente, conversem. A gente tem um pouco de know-how sobre isso. Façam perguntas, tirem as suas dúvidas. Estamos totalmente à disposição. Nossa central da Mobilivet está ali para colocá-los em contato conosco, caso necessário, e pelas redes sociais. Digitem suas perguntas, falem conosco. A gente tem o maior prazer em ajudar, em elevar um nível de relacionamento que a gente possa ter com nossos clínicos, nossos parceiros, ok? E obrigado por assistir, obrigado pela presença, por assistir nosso vídeo. A gente agradece a audiência e até a próxima vez. Obrigado, até!